ver todos nós pensarmos, refletirmos melhor sobre o assunto. Bom, é uma honra representar o profissional nutricionista e comentar um pouco do parâmetro geral da obesidade no nosso país, principalmente a obesidade infantil. Momento no qual ainda estamos passando por um evento de transição nutricional, que é a diminuição dos casos de desnutrição, claro que depende da região do país, e o aumento dos casos de obesidade. Bom, tal fato diz respeito às mudanças no padrão alimentar da população, que é o aumento de consumos com alto valor energético, que são ricos em gorduras saturadas, gorduras trans, açúcares, muito sódio, alimentos altamente processados, que são industrializados de uma forma geral, como o vereador Câmara falou, e a diminuição de alimentos naturais, que são os alimentos ricos em fibras, leguminosos, que são os grupos dos feijões, frutas, representados na carboidrato, e hortaliça. Bom, dados da Força Tarefa Internacional sobre Obesidade declaram que uma em cada 10 crianças do planeta é obesa. Isso consiste em aproximadamente 155 milhões de indivíduos do planeta, crianças. No Brasil, como todos já falaram, nas duas últimas décadas, que são os 20 anos anteriores, a obesidade infantil mais do que triplicou. Ouvimos hoje que está 5 vezes maior do que 20 anos atrás. Isso é muito grave, porque os dados de 15% das crianças têm excesso de peso, e de 5 a 10, dependendo dos autores, já são obesos no Brasil. Bom, a prevalência ainda é maior nas pessoas de alta renda, só que tem aumentado mais nas pessoas com renda inferior. Isso também é muito grave. Bom, essa comparação, ela se reflete tanto nos países desenvolvidos, quando comparados aos países de desenvolvimento, no nosso caso, também é igual à região norte e nordeste do Brasil, quando comparado ao sul e sudeste, que é onde temos a maior prevalência de obesidade, de uma forma geral, adulta e infantil. Por que será? Esse é o meu questionamento. Falta de informação? Influência demasiada da mídia através de propaganda de empresas alimentícias? Insuficiência ou ineficiência de ações educativas voltadas à alimentação saudável para a população? Bom, principalmente quando falamos em crianças na fase de aprendizado, que são os escolares. Bom, vou relatar um pouco aqui, como o Marcos falou, da experiência que eu tive nas escolas municipais, da Prefeitura do município de São Paulo, especialmente na Diretoria Regional de Educação, da antiga Coordenadoria de Educação, do Jocelyn Tremembé, onde sou moradora e colaboradora do Zona Norte de São Paulo. Eu pude observar, eu tive uma experiência de 2 anos lá, que as ações de educação voltadas à alimentação saudável são poucas. Quando existentes, elas não estavam inclusas no projeto pedagógico das unidades educacionais. Isso, na minha experiência passada, não sei como está hoje, apesar de eu trabalhar até dezembro de 2008 lá. E elas são voltadas mais a ações pontuais. Fazer um self-service, apresentar alimentos para criança, fazer um projetinho de porta com as crianças, mas elas não estavam inclusas na grade curricular da escola e também não tinham ações contínuas, a longo prazo, para a criança adquirir, de fato, esse novo hábito. Tive a oportunidade também de realizar, entre outros projetos, um projeto de educação alimentar, juntamente com outros profissionais. O nome desse projeto era Self-Service nas escolas. Funcionamento e importância para a alimentação saudável. Nós elaboramos um manual, realizamos um treinamento, que foi voltado para os educadores das merendeiras das escolas que possuíam um balcão térmico para esse tipo de atendimento para os alunos. E aí, eu questiono mais uma coisa. Deixo uma pergunta para vocês. Será que realmente todos nós, eu me incluo nisso, toda a sociedade, incluindo a escola, os pais e os próprios alunos, eles realmente estão preparados e eles relacionam o ambiente escolar como um momento de se alimentar na hora da sua merenda, na hora da sua alimentação, como uma forma de aprendizado? Eles relacionam isso? Eles conseguem fazer essa interação? Bom, ainda nesse contexto, tem umas escolas públicas que possuem esse serviço de alimentação terceirizado.
já na parte municipal, a maioria das unidades possuem serviço de alimentação terceirizada. E aí tem contratual vegetal que essas empresas terceirizadas, além de servirem a merenda diária para os alunos, elas devem fazer ações educativas voltadas à alimentação saudável. Bom, será que essas empresas conseguem atender todas as unidades do município no que diz respeito a item contratual? Bom, mas quando falamos de obesidade infantil, temos que pensar em todo, inclusive nas crianças e estudantes de escolas privadas, que de certa forma conseguem ter um poder aquisitivo maior e serem mais influenciados por aquelas propagandas que nós apresentamos nas empresas alimentícias e são influenciadas também expostas excessivamente a essas guloseimas, que não vou citar nomes, no ambiente escolar, ao adquirirem seu lanche na escola. Pensando em tudo isso, eu comento agora com vocês a minha experiência atual, que é como consultor em alimentação infantil e educadora alimentar pela Nutriação, o qual eu sou sócia, juntamente com a nutricionista Maiara Calabria, aqui presente. E o nosso trabalho é voltado diretamente para a prevenção da obesidade infantil, dentre outros focos também. Também estimula a qualidade de vida das crianças. Nós realizamos isso por meio de projetos de educação alimentar, da forma dinâmica e lúdica. Nós possuímos um diferencial. Priorizando sempre a conscientização e não a imposição, que é o que falta para as nossas crianças. E esse tipo de consultoria é voltada para todo tipo de criança. A criança no seu domicílio, a criança de escola privada e de escola pública. E são serviços como esse que poderão, sem dúvida, tornar o ambiente escolar em um espaço educativo de fato, no que diz respeito à alimentação e nutrição, e fazer o público-alvo, que são as nossas crianças, incorporarem nesse novo hábito, efetivamente levar isso para a vida adulta, porque, como os outros profissionais já falaram, as complicações são grandes, uma criança obesa tem grande chance para se tornar um adolescente obeso e grande chance também para se tornar um adulto obeso. Aí nós temos as dislipidemias, as doenças metabólicas de uma forma geral, que são as doenças crônicas não transmissíveis que a doutora Patrícia comentou. E ainda gostaria de parabenizar esse tipo de evento e os seus organizadores. São ações e leis como essa, assim como é a portaria interministerial 1010 de 2006, que regulamenta a comercialização e venda de produtos no ambiente escolar. Assim como será, quando for concretizada, a lei da cantina saudável, que passa a ser aprovada esse ano, que já ajuda muitos profissionais nutricionistas e as crianças no ambiente escolar. E então são ações como essa, que envolvem a família, a escola, a comunidade de uma forma geral, a conscientização de todos, em um foco, que irão efetivamente impedir que a obesidade infantil se expanda e não se torne um problema de saúde pública nacional. É isso que eu queria dizer. Obrigada.